Amém. Graça e paz. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Dia 27 agora faz um ano que começamos o livro de Atos. O tempo passa, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Ótimo. Diz a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 7 em diante. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo pregava para eles, pronto para partir no dia seguinte, e continuou seu discurso até a meia-noite. E havia muitas luzes no quarto superior, onde eles estavam juntos, e havia um certo jovem, chamado Eutico, sentado numa janela, e caindo um profundo sono, que lhe sobreveio durante a longa pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois sua vida está nele. Quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo até o romper do dia. Então ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Amém? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão de a maioria e a minoria. Às vezes, principalmente na fase da adolescência, muitos na escola querem estar com a maioria e acabam fazendo o que a maioria faz. Não querem ser diferentes, não querem ser do contra, não querem nadar contra a maré ou nadar contra a correnteza. O Luiz passou por isso lá em Manaus, quando fomos para o casamento do meu primo Lucas, o nosso primo Lucas. Fomos passear no barco da igreja e num certo momento era o encontro das águas, Rio Negro e Solimões, há uma diferença até de temperatura de um lado para o outro. E aí o Luiz perguntou se podia mergulhar um pouco, deixaram, só que ele não conseguia voltar para o barco, porque a correnteza estava forte, e ele nadava, e não conseguia alcançar o barco. Eu não lembro se estava parado, acho que o barco estava parado, mas o rio não estava. E quando ele conseguiu chegar, ele desmaiou lá no assoalho do barco. A maioria está indo por um caminho e a minoria está indo para o outro caminho. No capítulo 19, nós vimos a maioria se reunindo. Foi lá na cidade de Troade. No capítulo 19, o autor de Atos narra que acontece uma confusão ali, e de repente um grupo grande vai para o anfiteatro da cidade, onde cabiam
24.000 pessoas, e eles vão para lá por causa de uma confusão em torno da deusa Diana dos Efésios, ou Artemis, tem os dois nomes. Alguns sabiam por que estavam lá, outros não. Capítulo 19, versículo 34, diz: a uma só voz gritaram durante umas 2 horas, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Para quem já foi em estádio sabe quando eles começam a cantar juntos, é um negócio assim, na mesma voz, na mesma... Agora imagina uma multidão, 24.000 pessoas, gritando: grande é a Diana dos Efésios. Alguns que estavam nesse encontro sabiam por que estava acontecendo o encontro. É o caso do Demétrios, que aparece lá. O Demétrios, ele tinha um comércio. Ele tinha uma fábrica e um comércio. E o que ele fabricava? Como a cidade de Éfeso tinha o grande templo da deusa Diana, e Paulo chega nessa cidade, em torno do templo tinha o comércio de vender coisas, vender quinquilharias, vender lembranças, vender plaquinhas, vender miniaturas. E o Demétrios fazia alguns souvenirs, algumas coisas que as pessoas compravam para levar para a cidade deles, na esperança de que o milagre aconteceria lá onde eles moravam. E o Demétrios, ele estava ali naquela reunião, e diz ali no versículo 24 do capítulo 19, ele diz que o trabalho de fazer miniaturas ligados à deusa Diana proporcionava um lucro muito grande aos artesãos. Então, ele estava na reunião por uma razão, e a razão era dinheiro. E qual que era o problema? Ele chama os companheiros dele, do sindicato lá, dos que faziam miniaturas, e ele começa a conversar com os companheiros, e no versículo 25 ele disse: homens, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Não era um ofício que dava dinheiro só para eles comerem e acabava o dinheiro, e eles precisavam vender mais alguma coisinha e comprar e gastava. Era riqueza em torno do culto à deusa Diana. Então havia um grupo, o Demétrio e os outros, que eles estavam naquela reunião por causa do dinheiro. E eles até falam alguma coisa. Ele diz ali, lembrei dessa passagem agora, versículo 'eu vou lembrar daqui a pouco', onde ele fala que o que é que Paulo estava fazendo em toda a Ásia. Versículo 26. Na reunião dele com os outros do sindicato, dos fazedores de miniatura, digamos assim, ele diz o seguinte: além disso, vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. Assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo de descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado e seja destruída a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adora.
Então, esses que estavam ali em torno do templo, eles estavam naquela reunião, 24.000 pessoas gritando. Eles sabiam por que estava acontecendo a reunião. E o motivo era: nós estamos perdendo dinheiro. E vamos perder a nossa riqueza. Vamos perder a nossa importância. O templo, que é a nossa fonte de lucro grande, vai virar um negócio sem efeito. Eles sabiam. Mas além deles, diz a palavra que outros estavam lá também, mas não sabiam por quê. Para um grupo, era fonte de renda. Eles têm um motivo para aquela reunião. Mas para outros, que era, aliás, a maioria, eles estavam lá e nem sabiam por que estavam gritando. Versículo 32 do capítulo 19 diz: a maior parte deles não sabia a razão de estarem reunidos. A reunião foi chamada pelos que estavam perdendo dinheiro. A multidão que estava lá era a multidão que achava que a deusa era importante, que deveriam cultuar a deusa. Mas eles estavam ali gritando. E gritaram por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Eram pessoas que criam naquela estátua. A estátua da Diana era coisa comum. Eles tinham muitos deuses. Aliás, se você estudar a mitologia grega, que na realidade não é mitologia, é a religião dos gregos, há um Deus que cuida do mar, há um Deus que cuida da guerra, há um Deus que cuida do amor, há um Deus que cuida da plantação. Muitos deuses, e eles adoravam. Os deuses tinham templos, tinham estátuas, eles faziam oferendas, traziam, às vezes, até mesmo oferta de pessoas. Às vezes traziam seus filhos, e os filhos eram mortos na frente dessas estátuas, porque os pais queriam alguma coisa. Então eles, em troca, davam o sangue dos filhos, a vida dos filhos. A proibição da prática de adorar imagens está por todo o Velho Testamento. Não era algo que Paulo estava inventando agora, mas no Velho Testamento inteirinho, lá em Isaías, por exemplo, lá no capítulo 44 de Isaías, Isaías vai falar sobre o que é um ídolo, como que é feito um ídolo. Isaías 44, 13, eu estou lendo aqui na King James, 1611, Isaías 44, do 13 até o 19, diz o seguinte: ele fala que o carpinteiro estende sua régua, ele delimita a madeira com uma linha, ele adapta a sua forma com plena, e ele delimita com o compasso e o faz imitando a figura de um homem, conforme a beleza de um homem, para que possa colocá-lo na casa. Não era só de homens, às vezes faziam de mulheres também, ou às vezes figuras meio mistura de gente com bicho, boi com parte de gente, havia vários. Versículo 14: para ele se corta os cedros, e toma o cipreste e o carvalho, os quais ele deixou robustecer para si mesmo dentre as árvores da floresta. Ele planta um pinheiro, e a chuva o nutre. Versículo 15: então servirá para um homem queimar
pois o pegará para aquecer-se. Sim, ele o queimará e assará pão. Sim, ele fará um Deus e o adorará. Ele faz disso uma imagem esculpida e se prostra diante dela. Ele queima uma parte no fogo, com outra parte ele come carne e assa carne e fica satisfeito, sim. Ele se aquece e diz: estou aquecido e tenho visto fogo. E do resíduo, ou seja, do resto da madeira, ele faz um Deus, sua imagem esculpida. Ele se prostra, ou seja, se ajoelha perante ela e a adora e ora a ela e diz: livra-me, pois tu és meu Deus. Já pensou? E aí o autor Isaías diz: ele não tem conhecido, nem entendimento, nem entendido, porque ele tem fechado os olhos deles para que não possam ver, e seus corações para que não possam entender. E ninguém considera dentro do seu coração, nem há conhecimento, nem entendimento para dizer: eu tenho queimado parte disso no fogo. Sim, também tenho assado pão com as brasas daquilo. Eu tenho assado carne e a comido. E farei eu do resíduo de uma árvore uma abominação, prostrar-me-ei perante o tronco de uma árvore. Eu vou adorar algo que eu fiz. Desde o Velho Testamento, Deus já estava dizendo: não é para fazer imagem de escultura. Mas a grande maioria, desde os tempos antigos, a grande maioria foi formada por pessoas que criam que uma estátua, ou de pedra, ou de ouro, ou de prata, ou de madeira, uma estátua poderia proteger. Lembra que eu falei da maioria e da minoria? No capítulo 19 tem uma reunião de uma maioria, lotado, bombando. Música assim, no ritmo grande, a Diana dos Efésios. Não sei se tinha algum acompanhamento músico, mas era uma multidão. E aí a gente chega no capítulo 20, que é esse que nós acabamos de ler, e agora é uma minoria. Um grupo pequeno que coube aonde? No cenáculo de uma casa, era a parte de cima de uma casa. Agora é um grupo de minoria. Um grupo que se reuniu no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Por que eles se reuniram num primeiro dia da semana? Para partir o pão. O que é partir o pão? É celebrar a ceia do Senhor. Os discípulos de Jesus passaram a ter reuniões no domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Já não mais no sábado, como faziam os judeus, que o sábado era o Shabá, o dia de descanso, o dia de fazer as reuniões. E aí no domingo eles voltavam a trabalhar, e trabalhavam a semana inteira. Quando chegava o sábado de novo, paravam tudo, iam para as reuniões. Os discípulos passaram a usar o domingo como dia de celebrar. Foi num domingo que Jesus ressuscitou. Ele não está morto. Ele não ficou morto, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Então, no primeiro dia da semana, eles se reúnem. Um grupo pequeno, um grupo que anunciava a continuação do Velho Testamento. O cristianismo não veio para dizer: o Velho Testamento não serve mais, joga fora, agora é Novo Testamento, vai ser tudo novo. Não, os discípulos foram ensinados por Jesus que aquilo que estava no velho continua valendo, era uma direção de agora como deveriam seguir as coisas. Algumas coisas iriam terminar com a velha aliança, porque Jesus na ceia começa uma nova aliança no seu sangue.
Os discípulos entendiam que o que estava no Velho Testamento, quando Deus dizia, por exemplo, lá em Levíticos 26:1, não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátuas, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dizendo para a gente, quem você vai escolher? Você vai escolher os deuses que as pessoas de outros povos adoram? Não é para fazer isso, porque eu sou o Senhor. É para me adorar. Eu que fiz o céu e a terra, eu que mantenho você vivo, eu que cuido de você, eu que te alimento, eu que te dou o ar que você respira. Você vai parar para adorar uma estátua que alguém fez, que alguém esculpiu, que alguém trabalhou na madeira, e vai dizer para essa estátua, você é meu Deus? O próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, que também eram pessoas que se converteram e se tornaram discípulos, ele escreveu aos irmãos lá de Corinto, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque ele estava dizendo, gente, aí na cidade de vocês de Corinto tem os templos. Vocês não podem ficar indo nos templos e participando das festas nos templos e depois chegar para participar da mesa do Senhor. Tem que escolher. O noivo, ele não quer dividir a noiva, que é a igreja, com outro pretendente. O noivo não quer dividir. Ele quer uma noiva que é dele, não uma noiva que é de muitos. Por isso, no versículo 22, ainda de 1 Coríntios, ele diz, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Já pensou uma noiva tentando provocar o ciúme do noivo Jesus? Ele está dizendo, a gente é mais forte que ele? Claro que não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ele está dizendo para o povo, olha, agora vocês são de Cristo. Vocês têm que parar de ir nas festas das deusas e dos deuses aí da cidade, porque algumas coisas, não é porque você é livre, você pode ir lá fazer, pode ir lá nas festas. Ele está dizendo, você é livre, mas você tem que pensar, vai ser bom para mim eu ir lá? Convém eu ir naquele lugar? Convém eu fazer isso? Ou é melhor eu não fazer isso e pegar firme com Deus? Pegar firme seguindo Jesus. Vós, que ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos. Antes, quando você não conhecia Jesus, você ia atrás dos ídolos mudos, mas agora você conhece o Deus vivo e verdadeiro, que desde o Velho Testamento foi dizendo, eu sou o Deus. Não faça uma imagem de escultura, não era nem para fazer uma imagem de Deus, porque a gente não vai conseguir pegar o Deus que é infinito e apertar e virar uma estatuazinha e dizer, Deus está aqui. Não é para fazer nenhuma representação do que tem em cima nos céus, nem embaixo da terra, de nada, não é para nos prostrar diante de ninguém, porque só há um Deus vivo e verdadeiro. E a palavra de Deus diz que atrás das estátuas que as pessoas adoravam tinha o quê? Um demônio.
Atrás das estátuas, atrás da estátua da Diana, tinha um demônio que dizia para as pessoas: vem para cá adorar, vem para cá, vem para cá. E o demônio ganhava força. Paulo diz que atrás de toda estátua tem um demônio. Mas esse grupo minoria, esse grupo está reunido num cenáculo, sem estar gritando, e Paulo está pregando, eles vão partir o pão, vão celebrar a ceia, um grupo simples, num lugar simples. No dia seguinte o Paulo vai viajar, e ele acha que nunca mais vai voltar para essa cidade, então ele tem que dar o máximo de informação, ele tem que aproveitar a oportunidade, e ele prega, e tem um jovem na janela, e o jovem talvez olhava para dentro e olhava para fora, a gente não sabe, mas ele está na janela, talvez foi o lugar que ele achou mais gostoso de sentar, estava quente, tinha aquelas lamparinas ligadas, e quem já foi do interior, ou já foi em casa do sítio, acampamento que liga aquelas lamparinas, e fica aquela fumacinha, e vai dando um soninho, e vai vindo aquele cheirinho de coisa queimando, e o jovem pegou no sono e dormiu. Não só dormiu, mas como ele estava na janela, ele caiu. Eu lembro uma vez que a gente estava num ônibus, e o ônibus fazia curva e tinha um homem sentado dormindo. E a gente estava naquela, a gente acorda ele ou não acorda. A gente era tudo adolescente, no ônibus, só olhando, e vai ter a curva até, ó. E ele estava lá num sono, acho que ele tinha tomado umas e outras, até que deu uma curva lá que ele levou um tombo. Esse moço estava na janela, numa reunião da minoria. E ele cai da janela, e quando chegam lá ele está morto. Mas nessa reunião da minoria tinha alguém que cria em Deus. E ele desce e diz: está vivo, está vivo. E aquele que todo mundo achava que tinha morrido, reviveu. Reviveu. E subiram, e não é que o Paulo disse: bom, já que eu falei bastante, vou terminar aqui, que vocês precisam ir embora, amanhã é segunda-feira, vocês vão trabalhar. A Bíblia diz que o Paulo falou até o amanhecer. Até o amanhecer. Era uma reunião da minoria. Estavam lá para celebrar a ceia. Estavam lá para celebrar que Jesus tinha morrido na cruz. E não tinha ficado lá naquele túmulo, mas ressuscitou. Jesus estava vivo à direita de Deus e intercedendo por eles. Intercedendo talvez por aquela reunião da minoria, num cenáculo, pouca gente, gente simples, não tinha gente uniformizada. No templo da Diana, com certeza, os sacerdotes e as sacerdotisas do templo da Diana deviam usar roupas assim diferenciadas, talvez muitas tochas, muitas coisas bonitas de ouro, de prata, e as multidões iam para lá, mas nessa reunião, na minoria, num cenáculo, ouvindo a palavra de Deus, eles estavam lá para celebrar juntos: Jesus é o Salvador. E diz a palavra, o versículo 11 diz: quando ele, portanto, surgiu novamente, e tendo partido o pão e comido, conversamos um longo tempo, até o romper do dia. Romper do dia é quando o sol começa a aparecer. Então ele partiu. E eles trouxeram o jovem vivo e ficaram muito confortados. Eu quero te convidar hoje a tomar uma decisão. A decisão é: vou ficar com a maioria ou com a minoria? A Bíblia fala que há dois caminhos. Um é largo, porta
larga, conduz para onde? Você lembra daqueles 2 quadros que muitas casas tinham, né? Essa porta larga e esse caminho largo conduz para a perdição, Jesus falou. E são muitos os que entram por essa porta larga, mas Jesus disse: entrai pela porta estreita. E apertado é o caminho. E Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. São poucos que acertam essa porta estreita. São poucos. A maioria vai pelo outro caminho, vai fazendo o que todo mundo faz, vai vivendo a vida que todo mundo leva. Mas eu quero nessa noite te convidar para ser da minoria. Estar às vezes em reuniões de minorias. E às vezes você será a minoria na sala. Talvez minoria de um. Talvez no seu trabalho você vai ser a minoria. A não ser se você trabalha lá numa empresa tipo Imprensa da Fé ou alguma outra que é formada por pessoas cristãs que estão lá produzindo bíblias, produzindo alguma coisa. Mas se você trabalha numa empresa normal, provavelmente você vai ser a minoria. Mas é na minoria que você vai descobrir que Deus, o Deus que se manifesta lá no Velho Testamento e vai avisando que Ele vai enviar um Salvador, e Ele vai avisando, e aí na plenitude dos tempos, diz a Bíblia, no tempo certo, na hora certa, Deus não atrasa, Deus não se adianta também, é no tempo de Deus. Jesus veio num tempo que estava tudo preparado para a propagação do Evangelho. Você vai ser aquele que crê, junto com a minoria. Abaixa sua cabeça, vamos ficar em pé e vamos orar. A garotada está animada lá fora, junto com a tia Edna. Mas nós precisamos entender isso. Ser da minoria tem um custo. Não é fácil. Ser da minoria, às vezes implica em ser gozado na classe, às vezes implica em receber gente criticando, você vai lá, você é assim, mas vale a pena, porque é uma minoria que vai ficar até o final e encontrar Jesus para morar eternamente com Ele. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Ó Deus, alguns aqui talvez até viveram por muitos anos acreditando que uma imagem, uma estátua, às vezes guardada num quartinho escuro lá em casa, ou às vezes colocado num lugar na sala, ou às vezes guardada ali na cabeceira da cama. Alguns aqui cresceram com essa ideia, mas depois tiveram contato com a palavra de Deus e puderam entender que só Deus pode nos salvar. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, diz a Bíblia. Só Deus pode nos salvar através de Jesus Cristo. E hoje, na minoria, nós temos a oportunidade de estender as mãos para pessoas que ainda estão no grupo da maioria e dizer para elas algo que vai ajudá-las a crer que, se elas mudarem de família, Deus chama para a família dele,
Estar em Cristo é estar na família de Deus. É o caminho estreito. É passar pelo estreito, dando glória a Deus, como diz a música. Mas permanecer. Com a sua cabeça abaixada, seu olho fechado. Alguém tem se sentido sozinho lá no trabalho? Alguém tem se sentido diferente do restante da família? Alguém tem se sentido, puxa, só eu? Eu quero te dizer, você não está só. Eu quero te dizer, que você não está só. Eu quero te dizer que há muita gente que passa pelas mesmas situações que você passa. Há muita gente que na família são sozinhos, porque a família critica. Há muita gente que na escola anda com Jesus, mas os amigos não querem andar por perto porque eles têm outras ideias. Se você tem se sentido assim, nós queremos orar por você, para que você saia daqui hoje com esta certeza: vale a pena estar na minoria. Vale a pena não participar dos banquetes oferecidos lá fora para participar da mesa do Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia. Vale a pena andar com Jesus e ter pessoas orando por mim, pessoas querendo o meu bem, pessoas prontas para me ajudar a continuar andando nesse caminho. Alguém, eu não quero insistir, mas alguém aqui gostaria de dizer: eu tenho me sentido assim e eu preciso de oração. Alguém? Se você quer, chegue aqui na frente, eu quero orar por você, para que você seja fortalecido, para que você receba do Senhor algo especial hoje. Eu quero fazer outra pergunta. Alguém aqui precisa conhecer Jesus como Senhor e Salvador? Alguém aqui hoje eu gostaria de dizer: eu quero convidar Jesus para entrar na minha vida, para morar na minha vida, não só me visitar na hora do culto, mas morar na minha vida. Alguém? Se você quer, eu quero orar por você, para que você possa adorar e louvar e fazer os seus pedidos direto para Jesus. Não precisa nem de alguém que interceda por você. Você mesmo pode falar com Jesus. E através de Jesus, em nome de Jesus, você pode falar com Deus Pai. Não precisa de outro intercessor. Jesus, Ele é um intercessor. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por outro caminho você não chega a Deus. Tem que ser por meio de Jesus. Essa é a mensagem que Paulo pregava. Essa é a mensagem que Paulo pregou lá em Éfeso. Essa é a mensagem que Paulo pregou em Troade. Essa é a mensagem que a igreja vem pregando e vai continuar pregando até que Cristo venha. Alguém? Eu quero orar. Ó Deus, obrigado por todos que chegaram aqui na igreja hoje, cada um que veio ao culto hoje. Alguns talvez vieram para aprender algo novo, outros vieram para relembrar
Talvez passou pela cabeça momentos lá do passado, quando ainda achavam que uma estátua poderia proteger. Mas um dia conheceram Jesus e descobriram que quem protege é aquele que criou os céus e a terra. E Jesus estava ali no princípio, na criação dos céus e da terra. É Ele quem guarda, é Ele quem cuida. Alguns aqui talvez se lembraram quantas vezes fizeram pedidos, fizeram promessas, fizeram talvez acordos, fizeram talvez demonstrações de depender, mas a palavra de Deus chegou e agora é Cristo, o Senhor da vida dessas pessoas. Que haja agora a mesma dedicação, o mesmo empenho, a mesma busca, mas uma busca agora mais correta para quem pode livrar. Que haja agora uma prestação de culto ao único Deus vivo e verdadeiro. Que haja agora um serviço dedicado ao Deus Todo-Poderoso. E que haja em nós uma vida tão bela que as outras pessoas possam olhar e dizer: o que você acha sobre isso? O que você acha sobre essa situação que eu vivo? O que você acha dessa minha viagem a tal lugar? Eu quero saber se a Bíblia aprova ou não aprova, se é para eu fazer ou não fazer. Me diz o que você acha. Que, ó Deus, que através de nós, que a gente possa, ó Deus, tocar vidas e talvez ali na escola, de repente sermos uma dupla, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4, talvez lá no trabalho conseguir chamar alguém, talvez lá na família, depois de um tempo, trazer o pai, ou trazer a mãe, ou trazer os irmãos, o marido, para que ele chegue, para que ele conheça Jesus, para que ele possa ser um novo homem. Usa-nos, Senhor. Usa-nos. Porque é melhor estar na minoria. É mais segura. É bênção. E a gente quer celebrar juntos a mesa do Senhor, como aquele grupo lá no cenáculo, e compartilhar depois testemunhos. Com certeza a semana inteira o assunto foi o Eutico que morreu porque caiu da janela, mas ressuscitou. O assunto durante a semana foi compartilhar o que Deus fez. Em nome de Jesus. Amém.